Bem-vindos a uma nova edição do Comebol Sul-Americana Magazine 2025. Já sabemos quem são os 8 classificados para as oitavas de final. 16 equipes vão disputar os playoffs. E no programa de hoje, depois de chegar à final do Campeonato Argentino, o Huracán derrotou o Corinthians pelo placar mínimo. Com esse resultado, o América de Cali, empatando, avançava. O time colombiano foi mais agressivo e na última tentativa de Juan Fernando Quintero foi recompensado e se classificou para os playoffs. 3 clubes chegam à última rodada com apenas 2 pontos de diferença. O único time já eliminado surpreendeu. Na Argentina, o Independiente marcou 7 gols diante de sua torcida e sonha em se tornar o primeiro tricampeão da história da competição. 22 anos depois de ser coroado campeão, o Cienciano surpreendeu o Atlético Mineiro em Belo Horizonte e sonha em ganhar o campeonato novamente. Liderado por Cristian Cueva, o único time peruano a vencer um título internacional na história, avançou para as oitavas de final. Nosso percurso começa no Paraguai, onde o Guarani precisa de uma vitória para se garantir nos playoffs. O Boston River já foi eliminado do torneio e o Guarani venceu os 3 jogos anteriores disputados em casa na atual Comebol Sul-Americana. Primeira chegada foi do Boston River. Guilhermo Lopes toca para Facundo Rodrigues, que manda a bola para fora. Aos 24 minutos, sai o primeiro gol do Boston River. Facundo Rodrigues manda para a rede, 1-0. Primeiro gol de Facundo Rodrigues depois de 10 jogos disputados em torneios Comebol. Aos 41 minutos, sai mais um gol do Boston River. Num passe de calcanhar de Facundo Rodrigues, Juan Gutiérrez amplia 2-0. Aos 47 minutos, mais gol do Boston River. Agostinho Amado toca para Guilhermo Lopes marcar 3-0 Boston River. Aos 49 minutos, mais um gol do Boston River. Depois de Baltazar Garcia correr 70 metros, ele faz o 4º gol, driblando o goleiro e tudo, 4-0 Boston River. Aos 65 minutos, teremos mais gol do Boston River. Juan Gutiérrez dá uma assistência para Guilhermo Lopes marcar 5-0. Resultado final, Boston River 5-0 no Guarani de visitante, hein? Vamos para a Argentina, onde o Independiente busca uma vitória para se classificar para as oitavas de final. O Nacional Potosí ainda tem chances de avançar. Se conseguir a classificação, o Independiente vai disputar as oitavas de final pela 10ª vez na sua história, sendo superado apenas pela Liga de Quito com 11 presenças. E a primeira chegada já foi do Independiente. Nesta falta de Moisés Acunha sobre Diego Tárzia, pênalti.
Said Mustafa defende, mas Santiago Montiel na sobra de cabeça abre o placar para os argentinos, 1-0. Aos 34 minutos tem mais gol do Independiente. Diego Tárzia amplia, 2-0 Independiente. Diego Tárzia já acumula 3 gols e 2 assistências na atual Conmebol Sul-Americana. ...51 minutos, comecinho do segundo tempo e tem mais gol do Independiente. Felipe Loyola, 3-0. Felipe Loyola já soma 5 gols e 3 assistências em 25 jogos na atual temporada. ...53 minutos e mais um gol do Independiente. Santiago Montiel, 4-0. ...77 minutos e tem mais gol dos argentinos, hein? Lautaro Mijan chuta no cantinho, 5-0. Depois do jogo, Kevin Lomônaco foi convocado pela primeira vez para a seleção argentina. E o Independiente estava impossível aos 81 minutos. Gol contra de Santiago Echeverría, 6-0 Independiente. ...84 minutos e tinha espaço para mais. 7-0. Dessa vez o gol foi de Pablo Galdames. Independiente marcou 7 gols pela primeira vez na sua história em torneios da Conmebol. Nacional Potosí, em falta de Carlos Preciado sobre Kevin Lomônaco. Ele recebe o segundo amarelo e é expulso. Resultado final: Independiente 7, Nacional Potosí 0. Então o grupo A ficou assim: Independiente classificado para as oitavas de final com 12 pontos. Guarani vai disputar os playoffs contra os melhores terceiros colocados da Libertadores com 8 pontos. Boston River e Nacional Potosí eliminados. Voltamos para Buenos Aires. Para ter chances de se classificar para os playoffs, o Defensa e Justiça e o Cerro Largo são obrigados a vencer. E aos 46 minutos tem gol dos uruguaios. Vacilo da zaga e Sebastián Assis abre o placar. 1-0 Cerro Largo. Seis minutos do segundo tempo, aos 51 minutos, tem gol do Cerro Largo. E o gol foi de Leandro Otormin, 2-0 Cerro. Aos 67 minutos, gol dos argentinos. Francisco Gonçalves dá um toquinho para David Barbona diminuir. 2-1 Cerro Largo. Resultado final: Defensa e Justiça 1, Cerro Largo 2. Já classificado para as oitavas de final, Universidade Católica encara o Vitória.
Empatando, o conjunto brasileiro se classifica para os playoffs. Universidade Católica, falta feia de Rune Troia sobre Claudinho. E após a revisão do VAR, expulsão de Rune Troia. Chegada do Vitória, Mateuzinho chuta e defesa de Joan Lara a queima-roupa. E o Vitória chegava mais uma vez. Mateuzinho chuta para fora. Mais chegada do Vitória. Mateuzinho chuta e em cima da linha Luiz Cangá salva. Aos 75 minutos, tem gol do Universidade Católica nesse lance bizarro, numa infelicidade absurda de Lucas Arcanjo. 1-0 para a Universidade Católica. Resultado final, Universidade Católica 1, Vitória 0. Então o grupo B ficou assim, Universidade Católica com 14 pontos vai direto para as oitavas de final e Cerro Largo com 7 vai disputar os playoffs. O Vitória da Bahia e o Defensa e Justiça estão eliminados. O Huracan, que no próximo fim de semana vai disputar a final do torneio argentino, busca selar sua classificação para as oitavas de final. O Corinthians é obrigado a vencer para se classificar para os playoffs. A primeira chegada foi do Huracan nesse chute de Leonardo Siqueira para a defesa de Hugo Souza. Aos 47 minutos, num escanteio de Lucas Carrizo. Huracan trabalha a bola. E Franco Watson abre o placar. 1-0 Huracan. E o Huracan queria mais, chegava para cima do Corinthians. Neste chute, a bola passa no cantinho, mas vai para fora. Falta pela direita, chute de Rodrigo Cabral para fora. Falta de Rodrigo Garro para uma defesaça de Sebastião Meza. Resultado final, Huracan 1, Corinthians 0. Vamos para a Colômbia, onde o América de Cali busca uma vitória para ter chances de se juntar aos playoffs. O Racing do Uruguai já foi eliminado. A primeira chegada foi do América de Cali. Nesse chutaço de fora da área de Juan Fernando Quinteiro, a bola vai no travessão. Aos 75 minutos, tem o gol do Racing. Olha só a lambança do goleirão. A bola sobra limpa para Matias Fonseca abrir o placar. 1-0 Racing. Mais chegada do América de Cali.
Chute de Duvan Vergara e defesaça de Lautaro Amadé. E no finalzinho, aos 95 minutos, gol do América de Cali. Juan Fernando Quinteiro chuta de fora da área, defende Lautaro Amadé, mas na sobra Jean Pestanha faz o gol do empate, o gol da classificação para os playoffs. Resultado final, América de Cali 1, Racing Clube 1. Então o grupo C ficou assim, com o Huracan líder, classificado para as oitavas de final com 14 pontos. América de Cali no finzinho, classifica para os playoffs, 8 pontos. Corinthians e Racing estão eliminados. O Grêmio havia vencido suas últimas 6 partidas contra clubes paraguaios em torneios Comebol. Em 5 dessas partidas, o time não sofreu gols. A sequência de vitória começou na Libertadores de 2019, quando o tricolor enfrentou o Libertad na fase de grupos e venceu por 2-0 no Paraguai. O sorteio das oitavas de final os colocou frente a frente novamente e a equipe brasileira não teve piedade. Derrotou o Gumarelo por 2-0 em Porto Alegre e goleou por 3-0 em Assunção. Nas oitavas de final da Libertadores 2020, o Grêmio enfrentou o Guarani. Mais uma vez, não deu chances aos adversários. Venceu por 2-0 no Paraguai e repetiu o mesmo resultado em casa para fechar a série em 4-0 no placar agregado. Na primeira rodada da atual fase de grupos, o time voltou ao estádio Defensores del Chaco depois de mais de 4 anos e derrotou o Sportivo Luquenho por 2-1. Em Porto Alegre, o Grêmio, invicto em casa, briga pela classificação para as oitavas de final, enfrentando o Sportivo Luquenho do Paraguai. E a primeira chegada foi do Grêmio. Nesta falta de Julián Márcio sobre Matias Arezzo. Revisão do VAR. E o juizão marca pênalti. Francisco Monguelos defende o pênalti de Matias Arezzo. Contra-ataque do Sportivo Luquenho. Mas teve agressão de Elvio Vera sobre Natan e o juizão expulsou o paraguaio. – 75 minutos e vem o gol do Grêmio. Foram 17 toques desde a saída do gol. Até o Grêmio abrir o placar. André Henrique toca para Pavon, que cruza para Riquelme Freitas abrir o placar. 1-0 Grêmio. Foi a 10ª assistência de Christian Pavon em torneios Comebol. Parecia ser um contra-ataque, mas Fernando Benítez faz falta sobre Ronald. O juizão expulsa. E o resultado final ficou assim, Grêmio 1-0. Na Argentina, o Godoy Cruz busca uma vitória diante do Atlético Grau, já eliminado, para se garantir na primeira colocação do grupo.
Pela primeira vez na sua história, o conjunto argentino busca atingir a marca de 4 vitórias na mesma edição de um torneio Conmebol. E chega o Godoy Cruz pela primeira vez. Facundo Altamira chuta para a defesa de Patrício Álvares. Nova chegada do Atlético Grau dessa vez. Cabeçada de Renato Rojas para fora. Outra chegada do Atlético Grau e nova cabeçada de Tomás Sandoval para fora. Aos 48 minutos, gol dos argentinos, gol do Godoy Cruz. E foi gol de Agustín Ausmendi. 1-0 Godoy Cruz. Chegava mais uma vez o Godoy Cruz. Daniel Barrea de fora da área, manda para fora. Aos 64 minutos, gol de empate do Atlético Grau. Nery Bandeira, 1-1. Nery Bandeira acumula 6 gols e 2 assistências em 18 jogos na temporada. Chegada do Godoy Cruz. Chute de Agustín Ausmendi para a defesa a queima-roupa de Patrício Álvares. Aos 73 minutos sai o gol do Atlético Grau. Era o gol da virada de Rodrigo Vilca. 2-1. Aos 76 minutos, tem o gol de empate do Godoy Cruz. Cruzamento de Santino Andino e Luca Martínez do Pui, 2-2. Godoy Cruz se classificou pela segunda vez em sua história para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Antes havia conseguido em 2011, o resultado final foi 2-2. Então o grupo D ficou assim, com Godoy Cruz com 12 pontos classificado diretamente para as oitavas de final e o Grêmio, inacreditavelmente, vai disputar os play-offs. Atlético Grau e Sportivo Luquenho eliminados. Duelam 2 times já classificados. O Palestino já conseguiu sua vaga para os play-offs e o seu rival, Mushuc Runa, já avançou para as oitavas de final. E aos 70 minutos, só no segundo tempo, sai o gol do Mushuc Runa. Cabeçada de Carlos Orejuela no travessão. E na volta, Carlos Orejuela abre o placar. Mushuc Runa ampliava 7 jogos de invencibilidade na Conmebol Sul-Americana com 6 vitórias e 1 empate. E aos 81 minutos, tinha espaço para mais. Carlos Orejuela, que já tinha feito o gol, dá uma assistência para Christian Penilla ampliar. 2-0 Mushuc Runa. Carlos Orejuela soma 4 gols e 3 assistências em 6 jogos na atual Conmebol Sul-Americana. Chegada do Palestino. Em uma falta de Ángel Gracia sobre Júnior Arias, o juizão marca pênalti. Mas Joey Abrigo manda a bola para fora. Resultado final: Palestino 0, Mushuc Runa 2. Já eliminados, se enfrentam no Brasil o Cruzeiro e o Unión da Argentina. A primeira chegada foi do Unión. Mateu Del Blanco chuta e defende Léo Aragão.
E nessa jogada do União, Valentim Facendini faz uma entrada criminosa sobre Murilo Hickman. Após revisão do VAR, o juizão que havia dado o cartão amarelo decide pela expulsão. União com um a menos. Mais União. Num cruzamento de Ezequiel Ram, Lucas Gamba manda para fora. União de novo. Cruzamento da esquerda para a cabeçada de Agustin Colasso, que passa pertinho, mas vai para fora. E tinha mais União. Ezequiel Ram. Recebe, corta e chuta para a defesa de Léo Aragão. E chega o Cruzeiro num cruzamento da esquerda. Lucas Vijalba para Yannick Bolaci de cabeça e defesa de Matias Tagliamonte. Resultado final, 0-0. Resultado final, Cruzeiro 0, União também 0. E o grupo E ficou assim: Mushuk Runa, 16 pontos, classificado diretamente para as oitavas de final. E Palestino, em segundo lugar, vai disputar os playoffs. Cruzeiro e União eliminados. O Fluminense havia vencido seus últimos 8 jogos em casa em torneios da Conmebol. Foi a melhor sequência de todos os tempos jogando em casa em competições internacionais. O recorde começou na final da Libertadores de 2023, quando derrotou o Boca por 2-1 e conquistou a glória eterna pela primeira vez. Na última edição da competição no Maracanã, venceu o Colo-Colo, o Cerro Porteño e o Aliança Lima na fase de grupos. O Grêmio nas oitavas de final e o Atlético Mineiro nas quartas de final. Na atual fase de grupos da Sul-Americana, o time venceu o Gualberto Villarroel San José por 5-0 e derrotou o União Espanhola por 2-0 na última rodada. Além disso, o tricolor não perde há 21 jogos em casa em torneios continentais. Sua última derrota foi na fase de grupos da Libertadores de 2021 por 2-1 para o Júnior. O time está há 4 anos invicto, com 17 vitórias e 4 empates. Espetacular duelo no estádio Maracanã. O Fluminense e o Once Caldas brigam pela classificação para as oitavas de final. Para conseguir avançar, o tricolor é obrigado a vencer. E logo aos 2 minutos, sai um gol do Flusão. Martinelli abre o placar. Chegada do Once Caldas. E no passe de Dairo Moreno, Mateu Garcia manda a bola para fora. Aos 34 minutos, tem mais gol dos cariocas, hein? E o gol foi de Kevin Serna. Chorado, 2-0 Flusão. E ficou assim, Fluminense 2, Once Caldas 0.
Já eliminados, União Espanhola e o San José disputam seu último jogo na Comebol Sul-Americana de 2025. Aos 17 minutos, sai o primeiro gol do União Espanhola. Quem abre o placar é Pablo Arangues, 1-0. Aos 49 minutos, mais um gol do União Espanhola. Ariel Uribe amplia, 2-0. Aos 58 minutos e tem mais gol do União Espanhola. Outra vez ele, Pablo Arangues, 3-0. Aos 78 minutos. Bate-rebate. E gol do União Espanhola. Toque do Ignacio Geraldino para Brian Verrar fazer 4-0. Resultado final: União Espanhola 4, San José 0. E o grupo F ficou assim, com Fluminense classificado para as oitavas de final com 13 pontos e Once Caldas vai disputar os playoffs contra os melhores terceiros da Libertadores. União Espanhola e San José eliminados. O último bloco do nosso programa começa no Rio de Janeiro, onde o Vasco da Gama e o Melgar decidem quem avança para os playoffs. Para consegui-lo, o conjunto brasileiro deve vencer. E logo aos 3 minutinhos de jogo, numa jogada entre Ryan e Felipe Coutinho, Coutinho dá uma assistência para o golaço de Ryan. 1-0 Vascão. Chegada do Melgar. Walter Tandasso toca para Horácio Orzan. Chutaço de fora da área para a defesa de Léo Jardim. Que defesaça! Aos 33 minutos, tem mais gol do Vasco. Cruzamento de Lucas Piton. A zaga afasta, mas Paulo Henrique faz 2-0 para o Vasco. Chegada do Melgar, numa falta da direita. Walter Tandasso chuta de fora da área para mais uma defesa de Léo Jardim. E aos 44 minutos, mais um gol do Vasco. Tietê dá uma assistência para Pablo Verretti. 3-0 Vascão. Pela segunda vez na sua história na Comebol Sul-Americana, o Vasco marcou 3 gols em um primeiro tempo. Antes havia conseguido nas oitavas de final em 2011, em um 8-3 sobre o Aurora. Segundo tempo, num erro de Jair na saída, Lautaro Guzmán chuta e Léo Jardim defende.
Mais chegada do Vasco. Chute de Adson para a defesa de Carlos Cáceda. Vasco mais uma vez. Pablo Verratti tenta o cruzamento, mas manda a bola para fora. Outra chegada do Vasco. Lucas Piton cruza. Verratti deixa bonito para Pumita Rodrigues, mas não consegue fazer o gol. Defesa de Leonel Gonçalves e o jogo fica assim. Vasco 3-0. Já classificado para as oitavas de final, o Lanús busca mais uma vitória. O conjunto argentino chega com um histórico positivo. Nunca foi derrotado em casa por rivais venezuelanos na competição Conmebol. E logo aos 12 minutos sai o primeiro gol. Gol do Lanús. Eduardo Salvio abre o placar. Mais 3 minutinhos depois, chega o gol de empate do Puerto Cabello. Júnior Paredes, 1-1. Aos 21 minutos tem mais gol argentino. Dessa vez, Eduardo Salvia dá uma assistência para Marcelino Moreno. 2-1 Lanús. E tem mais Lanús. Walter Bou chuta. Defesaça de Eduardo Herrera. E chega o Puerto Cabello. Chute de Miguel Tavares para a defesa de Nauel Lozada. Segundo tempo. Walter Bou cruza. Ramiro Carreira manda a bola para fora. Chega o Puerto Cabello. Chute de fora da área de Júnior Cedenho. Defesa de Nauel Lozada. Depois de revisar a jogada, o juizão decide marcar pênalti. Mão de Ramiro Garcia. Depois de revisar a jogada, encontramos uma mão de Ramiro Carreira. O juizão marcou o pênalti depois da revisão do VAR. E o gol saiu dos pés de Júnior Paredes. 2-2. Chega mais uma vez o Lanús num escanteio cobrado por Marcelino Moreno. Penha Biafari chuta e defende Eduardo Herrera. E tem mais Lanús. Chute de Walter Bou. E Ricardo Mangana afasta. Resultado final 2-2. E o grupo G ficou assim. Lanús na primeira posição vai direto para as oitavas de final e o Vasco da Gama com 8 pontos vai disputar os playoffs. Melgar e Puerto Cabello estão eliminados. Já eliminados, o Caracas e o Deportes Iquique disputam seu último jogo na Conmebol Sul-Americana 2025. A primeira chegada foi do Deportes Iquique. Num chute de falta de Diego Fernandes, a bola vai no travessão. Aos 26 minutos, tem gol venezuelano. Gol do Caracas. Michael Couveia abre o placar. Aos 34 minutos, mais gol do Caracas. David Tegues amplia. 2-0 Caracas.
Echenique acumulou 3 gols e 3 assistências em 7 jogos na atual Comebol Sul-Americana. E no segundo tempo, gol do Deportes Iquique. César Gonzalez, 2-1. Depois dessa falta de Edgardo Rito sobre Renato Gajardo, revisão do VAR. E está expulso Edgardo Rito. E logo na sequência tem outra falta de César Gonzalez sobre Michael Gouveia. Outra expulsão. E o jogo ficou assim: Caracas 2, Deportes Iquique 1. Em Belo Horizonte, o Atlético Mineiro e o Cienciano duelam em busca de uma vaga nas oitavas de final. Aos 43 minutos, num escanteio cobrado por Hulk, cabeçada de Lianco, 1-0 Galo. Hulk já soma 17 gols e 12 assistências em 47 jogos com o Atlético Mineiro em torneios Comebol. Logo na sequência, pênalti de Lianco. Depois de dar esse carrinho, a bola bate na mão, o juizão cobra. E Christian Cueva manda para a rede, empatando a partida. Segundo tempo, chegava o Cienciano. Que bobeira do Rubens. Gaspar Gentili chuta e Lianco salva. E nesse chute de fora da área do Gustavo Scarpa, o Ambolado opera um milagre. Que defesaça! Resultado final: Atlético Mineiro 1, Cienciano também 1. Então o Grupo H ficou assim: Cienciano classificado para as oitavas de final e o Atlético Mineiro, classificado somente para os playoffs. Caracas e Deportes Iquique estão eliminados. Vamos ver agora as melhores 5 defesas da fase de grupos. No quinto lugar, Léo Jardim. Chutaço de Horácio Orsan. Uma defesaça do goleiro. No quarto lugar, vamos para o Chile. Leandro Requenha. Defesa dupla. E a terceira posição vai para Luiz Romero, da Academia Puerto Cabello. Sensacional. Segundo lugar para Franco Tornacioli. Outra defesa dupla. Defende o pênalti e na sequência salva o União. E a melhor defesa ficou com Jorge Soto, do América de Cali. Que goleiraço. Mais uma defesa dupla, Campeão, Jorge Soto, primeiro lugar. E agora vamos para o top 5 gols. Na quinta posição, Felipe Coutinho, do Vasco. Chute de fora da área e manda no ângulo.
Que golaço do Coutinho sobre o Melgar. Quarta posição vai para José Hernández Chaves, do Caracas. Terceiro lugar vai para esse chutaço de Dimi Valois. 30 metros de distância do gol. Segundo lugar. Destaque para essa jogada coletiva do Galo. Gol de carrinho do Rony. E o melhor gol da fase de grupos foi do tricolor gaúcho diante do Sportivo Luquenho. Prestem atenção nessa jogada. O Imortal tocou a bola 17 vezes e com paciência e muita tranquilidade conseguiu abrir o placar nessa bonita jogada coletiva. Os últimos 3 jogadores a tocarem na bola foram André Henrique, que achou Christian Pavon na direita e cruzou para Riquelme Freitas fazer o único gol do Grêmio. E esses são os artilheiros da Copa Sul-Americana até aqui. Ismael Dias e Júnior Paredes com 6 gols. Carlos Orejuela, Moreno, Marabel, Diego Diejos, Gaspar Gentili, Verrete e Pablo Arangues com 4 gols. A seguir, os melhores momentos da última semana da competição. E o jogador da semana foi Santiago Montiel. O jovem atacante do Independiente levou a sua equipe a uma vitória histórica em Buenos Aires. Aos 26 minutos de pênalti, abriu o placar. Said Mustafa até defendeu o pênalti, mas no rebote ele marcou de cabeça. E no início do segundo tempo ele preparou uma grande jogada para Felipe Loyola marcar o 3º gol. Na comemoração, ele apontou para o seu companheiro de equipe. Em apenas seu 2º jogo como profissional, Deir Astorza deu 2 assistências. Acompanhem os times classificados para as oitavas de final: Muxucruna, Huracan, Universidade Católica, Fluminense, Independiente, Godoy Cruz, Lanús e Cienciano. E assim ficaram os playoffs. Aliança Lima contra o Grêmio. San Antônio Bulo vai enfrentar o Once Caldas. Atlético Bucaramanga enfrenta o Atlético Mineiro. Bolívar pega o Palestino. Além disso, Bahia enfrentará o América de Cali. Independiente del Valle pega o Vasco da Gama. Universidade do Chile, Guarani do Paraguai. E Central Córdoba vai enfrentar o Cerro Largo. Muito obrigado! Voltamos nos playoffs com mais emoções em uma nova edição do Comebol Sul-Americana Magazine. Até mais! Tchau, tchau!